Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, pois sempre os anuncio a palavra do Senhor, palavra que é viva e eficaz, palavra que faz aquilo que a Deus apraz, porque em Isaías capítulo 55, verso 11, o profeta Isaías já declarou que aonde ela vai não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Neste momento nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 1, os versos do 10 ao verso 24. Nesse texto, nós contemplamos o evangelho que Paulo recebeu e pregou, que vai dos versos 10 até o verso 17, e depois do 18 ao 24, Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Todo esse contexto, todo esse texto, ou seja, os versos de 10 a 24, fala a respeito do evangelho que Paulo recebeu e pregou. E dentro desse contexto podemos indagar o evangelho, o que é a salvação e como obtê-la. Ouçamos a leitura do texto. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Esta é uma pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Ou procuro agradar a homens? É outra pergunta feita pelo apóstolo Paulo. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma das respostas do apóstolo Paulo. Segue a sua colocação e diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas ou Pedro e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, Paulo só viu Pedro, ou Simão Pedro, que também é chamado de Cefas, e Tiago, o irmão de Jesus. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia,
e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Diante dessa leitura, e mediante a colocação feita pelo próprio apóstolo Paulo a respeito do Evangelho, é que aqui fazemos a conotação, o Evangelho, o que é a salvação e como obtê-la. De acordo com a Bíblia de Genebra, temos a seguinte descrição a essa resposta. A Bíblia ensina que existe uma mensagem de boas novas. É claro, quando você lê Lucas capítulo 2, você vai encontrar exatamente os anjos trazendo a palavra para os pastores que se encontravam no campo a respeito das boas novas de salvação. Então, a Bíblia ensina que existe uma mensagem de boas novas para todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Não há outro Salvador a não ser Jesus. Em João 14,6, ele diz claramente, respondendo aos apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No entanto, ao lermos a Bíblia, encontramos várias sínteses legítimas. Dentre elas, temos Mateus capítulo 4, verso 23, Marcos 1, 15, Atos capítulo 2, de 14 a 38, e em legítimas encontramos Gálatas 1,9. O que diz Gálatas 1,9? Veja o texto que diz o seguinte: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja desprezado. Não aceite, porque anátema quer dizer condenado eternamente, significando separado de Cristo, conforme Romanos 9:3. As costumeiras ações de graças de Paulo foram substituídas pela ameaça de maldição. A repetição da ameaça é um recurso usado para dar ênfase. Os que exigem outras coisas, além da fé em Jesus Cristo, independentemente de quão impecáveis sejam as suas credenciais, distorcem o Evangelho, dando a ele um outro formato. Os pregadores desse falso Evangelho estavam sob a condenação de Deus. Todo evangelho que lhes seja anunciado, que a ênfase não seja na pessoa de Cristo Jesus, seja anátema, ou seja desprezado pelo que ouve. Então, é ilegítimo se pregar um evangelho fora de Cristo. Desse ensinamento fundamental. Qual é o ensinamento fundamental? O que nós lemos, que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos se tornam complacentes e empregam somente uma síntese do Evangelho, sem perceber que essa visão limitada restringe não apenas o grupo de pessoas ao qual podem levar o Evangelho, mas também o grau de aplicação do mesmo na sua própria vida.
A expressão mais plena da mensagem do Evangelho se encontra em Jesus Cristo. Em João 1,14, o texto diz claramente que o Verbo se fez carne. Jesus, Cristo, Filho de Deus, se tornou homem fisicamente e desceu à terra para anunciar as boas novas de que o reino prometido de Deus havia chegado. É essa notícia do reino que constitui a base da mensagem do Evangelho. O reino de Deus, conforme você pode ler em Mateus capítulo 4. Ao estabelecer o reino, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, Evangelho que não prega a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus não é o verdadeiro Evangelho. A morte, ressurreição e a ascensão você encontra em Lucas capítulo 9, versos de 24 a 36, e a ascensão você encontra em Atos capítulo 1, versos de 1 a 8. Jesus viveu o conteúdo da mensagem do Evangelho. Uma mensagem que deveria ser anunciada ao mundo inteiro, conforme João capítulo 1, versos de 1 a 14 e Atos 2, a partir do verso 22 em diante. Mas qual é exatamente a mensagem do Evangelho? Você pode fazer essa pergunta. Podemos lhe dizer que podemos sintetizá-la da seguinte maneira: Deus ofereceu aos pecadores um modo de escapar do castigo eterno que os aguarda. Porque em Gênesis capítulo 3 declara que o homem pecou, ou seja, desobedeceu a Deus e foi separado de Deus. Nesse mesmo texto de Gênesis, no verso 15, Deus apresenta a solução, prometendo que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E assim o fez. Deus ofereceu aos pecadores um modo de escapar do castigo eterno que os aguarda. Se tivermos verdadeira consciência de nosso pecado e situação miserável, e compreendermos a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, e se nos afastarmos do pecado com arrependimento e tristeza e aceitarmos a Cristo, confiando somente nele, para a nossa salvação, seremos poupados da ira justa de Deus contra os pecadores. Em vez de experimentarmos essa ira, seremos unidos com Cristo, nossos pecados serão perdoados, Deus nos considerará justos aos seus olhos e nos abençoará abundantemente por toda a eternidade. Por vezes, os cristãos podem supor equivocadamente que muitas outras doutrinas também são essenciais para a mensagem do Evangelho, mas em nenhuma passagem a Bíblia indica que devemos possuir uma teologia madura antes de sermos salvos. Antes, as Escrituras demonstram com frequência a necessidade de apenas um conhecimento mínimo para se ter a fé salvadora. Conforme Lucas, capítulo 23, verso de 39 a 43,
Atos capítulo 10, verso de 34 a 43, ou Atos 16, versos do 25 a 34. São textos que você pode ler e compreender a importância da fé salvadora. Outros se enganam ao pensar que o Evangelho só precisa ser ouvido pelos perdidos. Na verdade, todo cristão deve renovar constantemente a sua confiança nas verdades do Evangelho e, por meio da fé e do arrependimento contínuos, conforme Filipenses 1:25, conforme Gálatas 1:23, conforme 1 João verso 3. São textos que mostram que o cristão precisa estar firme na fé, ser transformado cada vez mais pelo poder do Evangelho, porque Deus espera que os cristãos sejam sal e luz neste mundo tenebroso. Todos os cristãos são chamados a dar testemunho das boas novas da obra de Deus em sua vida, onde quer que estejam, e não apenas em ambiente seguro. Aonde o cristão colocar a planta do seu pé, ali é um lugar em que ele deve anunciar que é cristão. Todos os cristãos são chamados a dar testemunho das boas novas, da obra de Deus em sua vida, onde quer que estejam, e não apenas em ambiente seguro, como citei anteriormente. E onde encontramos essas referências? Quando você lê Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, você vai encontrar o Senhor falando a respeito de anunciar e fazer discípulo. Em Atos 1:8, ele diz para ficar em Jerusalém, ser revestido do poder do alto, para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 4, verso 20, Atos 5, verso 27 a 29, Atos 8, 4, todos são textos que mostram que devemos anunciar o Evangelho aonde colocarmos a planta do nosso pé. Porém, nem todos sabem como fazer essa proclamação. Um modo de comunicar as verdades do Evangelho é começar relatando que em poucas palavras a operação de Deus em nossa própria vida e depois apresentar uma síntese do conteúdo, ou seja, um resumo do conteúdo do Evangelho apropriada para a situação em questão. Se alguém está lutando com uma sensação clara de falta de sentido na vida, podemos mostrar a essa pessoa como a fé em Deus implica crer que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para oferecer uma vida nova e abundante, conforme João capítulo 7, versos 37 e 38, João capítulo 10, verso 10, que ele, Jesus, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gálatas capítulo 5, verso 22. Se alguém está se debatendo por suas próprias fraquezas, podemos demonstrar que a fé no Deus da Bíblia nos dá o poder de superar a solidão e a tensão, o medo das pessoas e o futuro e até mesmo maus hábitos que parecem impossíveis de quebrar. 1 Coríntios capítulo 6, verso de 9 a 11. 1 João capítulo 4, verso 18. Ou se alguém se sente separado
de Deus, podemos confirmar a realidade dessa alienação. Romanos capítulo 3, verso 23, que mostra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, capítulo 6, verso 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Acrescentando a garantia de que Deus proveu uma solução em Cristo. Se em Romanos 3 mostra o homem separado de Deus, em Romanos 6, porque são os mesmos versículos 23, tanto no capítulo 3 como no 6 mostra que Deus apresentou uma solução em Cristo para aquele que nele crê. Você ainda pode ler Romanos capítulo 5, pode ainda ler 1 Coríntios capítulo 1, 30 e em 1 João 1, 7. Se Deus lhe conceder a oportunidade de dar sequência a essa apresentação do Evangelho, convidando a pessoa a reconhecer sua necessidade, se arrepender de seus pecados, orar a Deus pedindo perdão e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, não a desperdice. Isso eu digo para você que está nos ouvindo. Se você já conhece a Cristo, sabe da misericórdia dele, da ação gloriosa que ele realizou em teu favor, não fique para si, mas anuncie a outra. Porque o Senhor manda que anunciemos a todos os homens e de pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. É pelo poder do Espírito Santo, combinado com o Evangelho poderoso da graça de Deus, chama os eleitos para si. Que o Senhor aplique esta palavra em os nossos corações e que você que ainda não tem a Cristo, não perca a oportunidade, o reconheça como Senhor e Salvador de sua vida e assim tenha vida eterna com Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor.